Antônio Pigafetta, navegador florentino que acompanhou Magalhães na primeira viagem em volta do mundo, escreveu, por ocasião de sua passagem pelas terras ao sul da nossa América, um relato minuciosamente apurado, mas que na verdade mais parece um delírio fantasioso. Nessa viagem ele diz que viu porcos com umbigo nas ancas, pássaros sem garras, cujas fêmeas botavam ovos nas costas de seus parceiros, e ainda outros, lembrando pelicanos deslinguados, com bicos feito colheres. Ele disse ter visto uma criatura desengonçada, com cabeça e orelhas de mula, corpo de camelo, pernas de veado e que relinchava como um cavalo. Descreveu como o primeiro nativo encontrado na Patagônia. Se olhou no espelho e, em seguida, o impassível gigante perdeu a razão, aterrorizado com a sua própria imagem. Este curto e fascinante livro, que já naquela época continha sementes de nossos atuais romances, é sem dúvida o mais pungente relato da realidade nossa daquele tempo. Os cronistas das Índias nos deixaram outros incontáveis relatos. Eldorado, nossa terra ilusória e tão avidamente procurada, apareceu em numerosos mapas durante anos. Deslocava-se de lugar e de forma, de acordo com a fantasia dos cartógrafos. Em sua procura pela fonte da eterna juventude, o mítico Álvar Núñez Cabeça de Vaca explorou o norte do México por 8 anos, numa iludida expedição, cujos membros devoraram uns aos outros, e dos 600 que foram, apenas 5 voltaram. Um dos muitos mistérios inimagináveis daquela época é o das 11.000 mulas, cada uma carregando 50 quilos de ouro, que um dia deixaram Cusco para pagar o resgate de Atahualpa e nunca chegaram ao seu destino. Depois disso, no tempo das colônias, galinhas vendidas em Cartagena das Índias eram criadas em terrenos de aluviões, e em suas moelas eram encontradas pequenas pepitas de ouro. A cobiça de ouro de nossos fundadores nos perseguiu até recentemente. No fim do século XIX, uma missão alemã, indicada para estudar a construção de uma ferrovia interoceânica através do Istmo do Panamá, concluiu que o projeto era inviável com uma condição: que os trilhos não fossem feitos de aço, que era raro na região, mas de ouro. Nossa independência da dominação dos espanhóis não nos pôs fora do alcance da loucura. O general Antônio Lopes de Santana, 3 vezes ditador do México, providenciou um magnífico funeral para a perna direita que ele perdera na chamada Guerra dos Pastéis. O general Gabriel García Moreno governou o Equador por 16 anos, como um monarca absoluto. Em seu velório, o corpo ficou sentado na cadeira presidencial, vestido com uniforme completo e decorado com uma camada protetora de medalhas. O general Maximiliano Hernández Martínez, o déspota teosófico de El Salvador, que teve 30.000 camponeses aniquilados de maneira selvagem, inventou um pêndulo para detectar veneno em sua comida. Mantinha também as ruas da cidade as lâmpadas envolvidas em um papel vermelho para vencer uma epidemia de escarlatina. A estátua do general Francisco Morazán, na praça principal de Tegucigalpa, é na verdade do Marechal Ney, comprada num depósito de esculturas de segunda mão em Paris. Em 1971, o chileno Pablo Neruda, um dos mais brilhantes poetas de nosso tempo, iluminou esse público com suas palavras. Desde então, os europeus de boa vontade, e alguns de má vontade também, são arrebatados com cada vez mais força pelas novidades fantásticas da América Latina. Esse reino sem fronteiras, de homens alucinados e de mulheres históricas, com uma infinita obstinação que se confunde com a lenda. Não temos tido sequer 1 minuto de sossego. Um prometeico presidente entrincheirado em seu palácio em chamas morreu lutando contra um exército inteiro, sozinho. E 2 suspeitos acidentes de avião, ainda por explicar, abreviaram a vida de um grande presidente e a de um militar democrata que tinha ressuscitado a dignidade de seu povo. Já foram 5 guerras e 17 golpes militares. Surgiu um ditador diabólico que está realizando em nome de Deus o primeiro etnocídio da América Latina do nosso tempo. Nesse interim, 20 milhões de crianças latino-americanas morreram antes de completar 1 ano de vida.
mais do que as que nasceram na Europa desde 1970. Os desaparecidos por conta da repressão chegam a quase 220 mil. É como se ninguém soubesse dizer onde foi parar a população inteira de Uppsala. Várias mulheres, presas grávidas, deram à luz nas prisões argentinas. E ninguém sabe dizer do paradeiro ou nem mesmo da identidade de seus filhos, que foram furtivamente adotados ou enviados a orfanatos, por ordem das autoridades militares. Porque tentaram mudar esta situação, mais de 200 mil homens e mulheres perderam suas vidas em todo o continente. E mais de 100 mil perderam suas vidas em 3 malfadados países da América Central: Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Se fosse nos Estados Unidos, seria o equivalente a 1 milhão de mortes violentas em 4 anos. 1 milhão de pessoas abandonaram o Chile, um país com tradição de hospitalidade, ou seja, 12% da população. O Uruguai, pequenina nação de 2,5 milhões de habitantes, que se considerava o país mais civilizado do continente, perdeu para o exílio 1 em cada 5 de seus habitantes. Desde 1979, a Guerra Civil de El Salvador vem produzindo um refugiado a cada 20 minutos. O país, que se poderia criar só com os exilados e os imigrantes forçados da América Latina, teria uma população maior que a da Noruega. Ouso dizer que é esta desproporcional realidade, e não apenas sua expressão literária, que mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. Uma realidade não apenas de papel, mas que vive dentro de nós e determina cada instante de nossas incontáveis mortes de todos os dias, e que nutre uma fonte de criatividade insaciável, cheia de tristeza e beleza, da qual este errante nostálgico colombiano não passa de mais um, escolhido pelo acaso. Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e canalhas, todas as criaturas desta indomável realidade. Temos pedido muito pouco da imaginação, porque o nosso problema crucial tem sido a falta de meios concretos para tornar nossas vidas mais reais. Este, meus amigos, é o cerne da nossa solidão. E se estas dificuldades, cuja essência compartilhamos, nos atrasa, é compreensível que os talentos racionais desta parte do mundo, exaltados na contemplação de sua própria cultura, se encontrem sem meios apropriados de nos interpretar. É simplesmente natural que eles insistam em nos medir com o mesmo bastão que medem a si mesmos, se esquecendo de que as intempéries da vida não são as mesmas para todos, e que a busca pela nossa própria identidade é tão árdua e sangrenta para nós quanto foi para eles. A interpretação da nossa realidade em cima de padrões que não são os nossos serve apenas para Para nos nos tornar tornar ainda mais desconhecidos. Ainda menos livres. Ainda mais solitários. A venerável Europa talvez pudesse ser mais perceptiva se tentássemos nos ver em seu próprio passado. Se ela recordasse simplesmente que Londres levou 300 anos para construir seu primeiro muro e mais 300 para ter bispo. Que Roma labutou numa penumbra de incertezas por 20 séculos, até que um rei etrusco a fizesse entrar para a história. E que na pacífica Suíça de hoje, que nos deleita com seus leves queijos e simpáticos relógios, derramou o sangue da Europa como soldados mercenários no final do século XVI. Mesmo no alto da Renascença, 12.000 lansquenetes pagos pelo exército imperial saqueou e devastou Roma, e trespassou 8.000 de seus habitantes na espada. Não quero incorporar as ilusões de Tônio Kröger, cujo sonho de unir um Castro Norte a um sul apaixonado foram exaltados aqui, há 53 anos, por Thomas Mann. Mas eu realmente acredito que aqueles europeus esclarecidos que lutaram, inclusive aqui, por um lar mais justo e humano, pudesse nos ajudar muito melhor se reconsiderasse a sua maneira de nos ver. A solidariedade com nossos sonhos não vai nos fazer menos solitários enquanto isso não for traduzido em atos concretos de apoio legítimo às pessoas que aceitam a ilusão de ter uma vida própria na divisão do mundo. A América Latina não quer.
Nem tem qualquer razão para querer. Ser massa de manobra sem vontade própria. Nem é meramente um pensamento desejoso, sua busca por independência e originalidade. Deve se tornar uma aspiração do Ocidente. No entanto, a expansão marítima que estreitou essa distância de nossas Américas e Europa parece, ao contrário, ter acentuado nosso distanciamento cultural. Por que a originalidade nos foi agraciada tão prontamente na literatura e tão desconfiadamente nos foi negada em nossas difíceis tentativas de mudanças sociais? Por que pensar que a justiça social perseguida pelos europeus progressistas a seus próprios países não pode ser um objetivo na América Latina, com métodos diferentes em condições desiguais? Não. As incomensuráveis violência e dor de nossa história são resultado de antigas iniquidades e amarguras caladas, e não uma conspiração tramada a 3.000 léguas de nossa casa. Mas muitos líderes e intelectuais europeus têm pensado assim, com a infantilidade dos seus antepassados que se esqueceram do proveitoso excesso da juventude, como se fosse impossível chegar a outro destino que não o de viver entre a cruz e a espada. Isto, meus amigos, é o tamanho exato de nossa solidão. Apesar disso, à opressão, ao saque e abandono, respondemos com vida. Nem enchentes, nem pragas, nem fome, nem mesmo as eternas guerras, séculos após séculos, foram capazes de subjugar a persistente vantagem que a vida tem sobre a morte. Uma vantagem que cresce e acelera. Todo ano, há 74 milhões de nascimentos a mais do que mortes. Número suficiente para multiplicar a cada ano a população de Nova York 7 vezes. A maioria desses nascimentos ocorre em países de menos recursos, incluindo, claro, os da América Latina. Contraditoriamente, os países mais prósperos se realizaram acumulando poderes de destruição, com força bastante para aniquilar, num total de 100 vezes, não apenas todos os seres humanos que já existiram até hoje, mas também todos os seres vivos que um dia respiraram neste planeta infeliz. Em um dia como hoje, meu mestre William Faulkner disse: "Eu me recuso a reconhecer o fim da humanidade. Não seria digno de mim estar no lugar em que ele esteve se eu não tivesse plena consciência de que a tragédia colossal que ele se recusou a reconhecer em 1950 é agora, pela primeira vez desde o começo da humanidade, nada além do que uma simples possibilidade científica." Cara a cara com essa horrenda realidade que pode ter parecido uma mera utopia em toda a existência humana. Nós, os inventores das fábulas, que acreditamos em qualquer coisa, nos sentimos inclinados a acreditar que ainda não é tarde demais para nos engajarmos na criação de uma utopia oposta. Uma nova e avassaladora utopia da vida, onde ninguém terá como decidir como os outros morrerão, onde o amor provará que a verdade e a felicidade serão possíveis, e onde as raças, condenadas a 100 anos de solidão, terão, finalmente e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra.